Logo que aconteceu o desmoronamento do teto da igreja de São Francisco, do convento de São Francisco lá em Salvador, eu fiz uma postagem nas redes sociais falando desses problemas aqui, que a qualquer momento aconteceria o mesmo problema aqui em Cachoeira, em igrejas em Cachoeira, como aconteceu lá na igreja do convento de São Francisco. Falei da igreja de Senhor dos Passos, da Ordem Terceira do Carmo, da igreja de São João de Deus, da Ordem de São João de Deus, que hoje é a Santa Casa de Misericórdia, da igreja de Nossa Senhora dos Remédios e da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de Cachoeira, que é a igreja dos Nagôs, e de outros equipamentos que estão aí descuidados e prestes a acontecer um problema seríssimo como esse, né? Porque são problemas, são reparáveis, mas a marca que deixa são irreparáveis, né? O trauma que nos causa, os traumas são irreparáveis, incuráveis, e nos deixam em alerta. E eu falei uma coisa que eu quero repetir aqui, que é dizer que esse problema aqui em Cachoeira, a gente precisa reunir a comunidade, a sociedade civil, as instituições locais, na intenção, com o objetivo de analisar, discutir, buscar meios de resolver esses problemas de Cachoeira. Primeiro, porque Cachoeira é uma cidade tombada como patrimônio nacional há mais de 50 anos. Segundo, Cachoeira pleiteia o reconhecimento como patrimônio cultural mundial junto à Unesco. E nós estamos já em passos largos dados para isso, né? A nossa prefeita esteve recentemente em Brasília e conversou com a ministra Margarete Menezes, da Cultura. Entre outros assuntos que ela discutiu lá, um deles foi exatamente Cachoeira Patrimônio Cultural Mundial, né? E aconteceu, 15 dias depois do episódio nefasto lá de São Francisco de Salvador, da igreja de São Francisco, aconteceu o desmoronamento parcial do teto da igreja de São João de Deus. E exatamente na parte que fica em direção ao altar-mor, que já está bastante comprometido, precisa de um restauro imediato, mas que isso não vai em frente, porque fica em sonho, fica em papel, não tem uma articulação, não tem um grupo, sabe, que trabalhe essas questões aqui em Cachoeira, e aí acontece esse tipo de coisa. E vai acontecer outros, e alguns vão ficar irreparáveis. Nós estamos prestes a perder a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, porque toda a estrutura dela está comprometida. Agora o IFAM vai fazer um escoramento ali, mas esse escoramento significa que tão cedo não vai ser feito nada ali, sabe? Então é preciso que haja uma ação comunitária, né, política, de resolver essas questões aqui de Cachoeira. Nós temos seríssimos problemas, porque nós somos uma sociedade desarticulada, e nós temos um grande problema, que aí já é um problema brasileiro, que é o povo brasileiro, ele não cuida do seu patrimônio. Ele não cuida do seu patrimônio porque ele não conhece o valor e a importância do seu patrimônio. Por exemplo, a igreja de São Francisco, que desmoronou lá em Salvador, que desmoronou o teto, ela é a mais importante obra portuguesa fora de Portugal. É o mais importante monumento religioso, arquitetônico de Portugal, fora de Portugal. Está aqui em Salvador, sabe? E nós deixamos ali abandonado, caiu,
sabe, o teto. Aí o IPHAN vai e faz uma mobilização, todo mundo mobilizado para tentar resolver um problema que poderia ter sido resolvido, porque o IPHAN, ele faz o trabalho de fiscalização, mas ele também devia viabilizar meios de conservação desses bens por meio de uma educação patrimonial eficiente e buscas de alternativas que realmente sejam eficazes e resolvam. Lula deu a letra. Lula falou tudo no depoimento dele, na manifestação dele, diante desse problema. Ele falou, esse problema patrimonial brasileiro só se resolve com a economia criativa. E é. Os templos brasileiros, e eu quero falar dos templos de Cachoeira, eles têm que ser resolvidos e preservados e conservados. Conservar é uma coisa, preservar é outra, né? Por meio da economia criativa. Ou seja, buscando meios sustentáveis de manutenção. E você tem que levar em consideração que hoje em dia, um templo religioso que reúne um acervo artístico, um acervo arquitetônico, uma beleza monumental, sabe? Ele não pode ser somente um templo para rezar a missa de defunto, para oficiar a missa de defunto e para fazer o festejo do padroeiro. Ela tem que ser convertida também, além da sua atividade, da sua vocação e da sua finalidade religiosa, ela tem que ser também vista como um museu, sabe? Como um espaço de cultura, como um espaço para a música, para a dança, para a arte, não aquela coisa mundana, sabe? Por exemplo, é inadmissível, né? Que dentro de um templo religioso, em plena atividade, né? Comporte música de arrocha, axé, pagode, rock, reggae, né? Não pode. Mas ali cabe música de câmara, música gregoriana, música clássica, né? Exposições de arte, né? Apresentação de dança, apresentação de teatro, sabe? E isso virá um espaço de cultura também. Na Europa é assim, sabe? Mas na Europa eles respeitam o patrimônio, eles conhecem o patrimônio. Aqui não. Aqui nós temos um ditado, ou um dito popular, que fala assim, quem gosta de história é museu. Quando a pessoa fala isso, ele está dizendo aqui, botando escrito na cabeça, aqui na testa dele, eu sou burro, ignorante, desinformado, sabe? Não conheço a história e sou analfabeto funcional. Ele está dizendo isso. Se você diz, você é uma pessoa assim, sabe? Então, se você não conhece a sua história, você está fadado a repeti-la e repeti-la nas suas manifestações mais degradantes, as piores possíveis, golpes de Estado, forças armadas dando golpe, sabe? O Brasil, depois da monarquia, a transição da monarquia para a república, se deu por meio de um golpe. E daí em diante, o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, o Exército, né, e a Marinha, porque não tinha aeronáutica nessa época, a partir desse momento, as Forças Armadas, ela se tornou uma instituição golpista. A atividade das Forças Armadas Brasileiras é dar golpe, sabe? Essa participação dela na Segunda Guerra Mundial foi simbólica, sabe? Foi uma atividade, foi uma participação simbólica, não foi efetiva, sabe? O Brasil foi no fim no fim da guerra e, sabe, levou lá um ano, morreu 400 pessoas, de 25 mil pessoas que foram, sabe? E não fez nada, sabe? Só fez matar gente, 400 pessoas. Vestir uniforme norte-americano, porque o nosso uniforme parecia o uniforme dos nazistas alemães, né? Então os Estados Unidos tirou os uniformes. Então é uma instituição que não presta para nada, não serve para nada, só serve para dar golpe, sabe? E aí a gente cria essa sociedade burra, estúpida, analfabeta, sabe? Desinformada, despolitizada, sabe? Que não faz nada. Então, Lula está certo no momento em que ele fala que é preciso a economia criativa e é preciso fazer essa coisa. É necessário
que a gente pense de um ponto de vista coletivo, visto oposto que Cachoeira é um município onde as pessoas se apropriam das coisas públicas. É como se aqui fosse um engenho de açúcar e o senhor de engenho delegasse aos seus feitores atividades para aliviar a sua carga de atividades. Então ele distribui poderes sob o controle, né? É a mesma coisa isso aqui. Aí tem o proprietário da Santa Casa, o proprietário das filarmônicas, os proprietários das irmandades religiosas, os proprietários das igrejas, o proprietário do Monte Pio dos artistas cachoeiranos, o proprietário da Câmara de Vereadores e o proprietário da cidade, que é o prefeito, sabe? Que entra pobre, articula toda a sua família para poder se manter no poder durante 2, 3, 4 décadas, sabe? Sai milionário, sabe? Matando todo mundo, sabe? Porque perdeu a eleição, sabe? E aí, quem sofre é a população, quem sofre é a própria comunidade, e essas coisas belíssimas que fazem parte da nossa história, que faz com que nós nos sintamos brasileiros e orgulhosos de sermos do recôncavo baiano, sabe, de ser cachoeirano, mas são os próprios cachoeiranos que destroem tudo isso aí. Então eu acho que a única forma da gente solucionar esse problema é união, é unir a comunidade, solucionar esses problemas, e que esses proprietários das instituições tire a sua calce a sua sandalinha da humildade, e vamos discutir isso, sabe, de uma forma séria, sabe, para o benefício de todos, inclusive do país.